Ora bem, e como prometido, então, devido, como tínhamos anunciado na segunda-feira, o episódio desta quinta é sobre prémios. Não vamos comentar os jogos de play-in porque nós estamos a gravar isto na segunda-feira. E só para quem nos viu no episódio de segunda e agora está a olhar para nós, estamos com roupa diferente, o Ricardo está de óculos, o Chico parece que tomou banho, eu estou de t-shirt. Isto não foi planeado, não foi de género. Vamos com roupa diferente para não parecer tolo. Não, nós apanhámos uma molha inacreditável. E estamos todos encharcados. O Ricardo não, que o Ricardo era o único que trouxe um casaco, sim senhor, ao homem. Eu estou todo molhado em todo o corpo, portanto há uma boa possibilidade de ficar doente. O Chico tem aquele cabelinho, parece... Estás com pinta? Obrigado. Estás com pinta, espero que o teu filho ou está filha... com ar de pai, não está? O teu filho ou filha possa um dia ver... Risco ao lado. Beleza, exato. Muito bem. Olha, este episódio vamos falar de prémios. Temos aqui algumas discussões muito interessantes. Vamos não só dar os nossos nomeados e vencedores, mas vamos também discutir um bocadinho como é que o prémio é visto e se achamos que se achamos que a interpretação que se faz ao prémio é correta ou não. Estamos de acordo? Estás a rir por alguma razão? Temos que estar de acordo, não é? Porquê? Porque sim. Porque sim. Sentes-te... Acabámos de ser informados disto. Não, estou a brincar. Sentes-te pressionado? Não. Estou aqui prontíssimo para debater contigo. Vamos lá então. Querem começar por onde? Vamos deixar o MVP para o fim? É o mais surpreendente, não é? Vamos deixar o defesa do ano para o penúltimo. Querem começar por rookies? Olha, é isso mesmo que eu ia dizer. Rookies, muito bem. Num ano que foi tão criticado de rookies, acho que há apenas um rookie a jogar na casa dos 30 minutos, ou acima de 28 minutos, não estou eu, que é o Rui Sacher. Todos os outros estão a jogar menos. Não temos nenhum clear cut winner, como tivemos no ano passado com o Victor Wembanyama. Fala-me um bocadinho, Ricardo, sobre esta classe de rookies. Chama-te alguma coisa à vista? Quem é o jogador que achas que vai ter carreira mais longa? Eu tenho uma opinião sobre isso. Olha, eu acho que o Rui Sacher pode muito bem ser o jogador que tem aqui a carreira mais sólida. Aquilo que ele tem mostrado desde janeiro, desde que mudou o ano, a lançar 40% de 3 pontos... ainda não a jogar como playmaker secundário, porque não tem tido essa oportunidade, mas ele fazia isso no Bourg-en-Bresse, e eu acho que é algo que ele pode adicionar ao seu jogo e mostrar ainda na NBA. Mas é um jogador alto, um bom ressaltador, é um bom passador, embora ainda não tenha mostrado muito essa faceta, e está a encontrar o seu espaço também na NBA como marcador de pontos. É alguém que começou a época de forma muito inconsistente, parecia que não tinha lançamento, deixava algumas dúvidas sobre o seu potencial, mas esta segunda metade da temporada tenho achado que foi o melhor rookie de 2025, e acho que pode muito bem ser um jogador que pode ter uma carreira muito sólida. Não quero esquecer o Jared McCain. Por exemplo, nós não vamos fazer hoje All-Rookie Teams, mas as All-Rookie Teams não têm critérios de elegibilidade, e se fizéssemos, o Jared McCain entrava na minha All-Rookie Team. A sério? Okay. Porque foi de longe o melhor rookie enquanto esteve disponível, e portanto acho que também é um jogador que pode ter uma carreira muito sólida. Quanto a Rookie do ano, a conversa é outra. Tem a ver com o desempenho desta temporada, e aí temos que olhar para o bloco entre outubro e abril. Chico, quem é que... faço a mesma pergunta, não é? Que destes rookies, quem é que te impressionou? Não é bem isso que eu quero dizer, mas quem é que te impressionou no sentido de poder ter uma carreira sólida? Eu concordo que o Rui Sacher vai ter essa carreira. Eu, por acaso, acho que por outro tipo de vertente, o Stephen Castle pode ter essa carreira, porque ele, além de ter mostrado, principalmente agora nesta ponta final, em que havia menos jogadores disponíveis e tudo mais, e ele até foi um dos poucos que fez os 82, não, ele acho que é dos que falha. Foi o Chris Paul, o Champagne, e era mais um dos Spurs que era... eu tenho aqui a lista, peraí, desculpa. Mas pronto, também, enquanto procuras, só... foi o Harrison Barnes, Chris Paul, Champagne. Pronto, eles foram os únicos com 3 jogadores, acho eu, a jogar os 82. Sim. A jogar os 82. Mas e o Castle, tipo, além de ter aquela capacidade defensiva que ele foi tão bem vendido na entrada para a Liga, e acho que foi confirmando aos poucos, também houve jogos em que eu gostei muito do quanto ele mostrou no ataque, ou seja, mostrou-me que ele pode ter essa versatilidade no futuro de ser muito importante na defesa e, quando necessário,
ser importante para a equipa no ataque, e isso vai certamente ser muito útil. Em termos de surpresa, se me permites, e era por isso que eu no episódio de segunda-feira comentei este nome, o nome que acho que mais me surpreendeu foi o Bob Carrington, que eu não esperava, mas teve, principalmente agora nesta ponta final, em que cada vez havia menos jogadores disponíveis para os Wizards, pelos motivos que conhecemos, chega a ter um jogo de 30 e tal pontos, acho que tem um duplo-duplo ali pelo meio com assistências, ele mostrou sempre um passador bastante bom, e sem fazer turnovers num nível abismal. Surpreendeu-me essa capacidade numa equipa sem objetivos propriamente apelativos. Donovan Clingan é o nome que ias falar ou não? Não. Sim, o Clingan é um nome, mas a termos de atenção, acho que vai ser um jogador que vai... O problema do Clingan faz-me lembrar um bocadinho aqueles postes à lá Nurkic, faz-me lembrar um bocadinho isso. Ele tem um salto vertical muito baixinho, mas o posicionamento muito bom. Mas não, o jogador que eu ia falar é Alex Sarr. O Alex Sarr acho que vai ser um bom stretch big durante muitos anos na liga. É verdade que ele está a lançar uma época onde ele é poste e lança abaixo de 40%, naturalmente é negativo, mas tendo em conta o que colocaram à volta dele, tendo em conta o tipo de lançamentos que ele está a fazer, muitos contestados, onde o spacing daquela equipa era nulo, digamos assim, em muitos jogos, e depois do lado defensivo, boa verticalidade na defesa, ainda está um bocadinho verde no sentido de navegar alguns, se há de estar mais subido no bloqueio. A defesa da NBA. É o jogador que, na minha opinião, acho que o Castle vai ter uma carreira boa, acho que o Rissacher poderá ser um bom marcador de pontos na NBA. O Alex Sarr parece-me um jogador que, dentro de um contexto, obviamente vamos ver o que é que vai acontecer com os Wizards, mas dentro desse contexto acho que pode ser o jogador mais impactante porque tem... O teto é maior. Faz lembrar um bocadinho, passa algumas diferenças, o Porzingis, faz lembrar esse tipo de jogadores que, se algum dia conseguirem ser mais eficazes, conseguirem ter algumas peças à volta dele que permitam isso, acho que pode ter uma carreira muito, muito saudável nesse sentido. Em relação ao Jeremy McCain, concordo plenamente, acho que o Jeremy McCain, estou muito curioso para ver o que é que vai acontecer com os Sixers, estamos todos curiosos para ver o que é que vai acontecer para o ano. Acho que os Sixers podem ter encontrado ali uma boa joia para... Não vejo que ele possa ser partner do Maxey full time, porque defensivamente isso pode ter alguns desafios, se calhar inultrapassáveis, mas um sexto homem, acho que encontraram ali uma joia boa. Isto, perguntamos então, o que é que temos aí do Rookie do Ano? Rookie do Ano tenho, queres os três nomes? Quero os três nomes? Terceiro lugar. Muito bem. Terceiro lugar, Jalen Wells. Okay. Acho que merece um destaque o Jalen Wells, dos Memphis Grizzlies, um excelente defensor, alguém que conseguiu conquistar um espaço naquela equipa pelo que oferecia em termos defensivos, todas as noites atirado ao melhor jogador da equipa contrária, e ao contrário do Rissacher, teve um decréscimo de produção no final, muitas mudanças também dos jogadores disponíveis de Memphis a quebrarem um bocadinho ali a sua continuidade, e ele próprio também em termos ofensivos, por exemplo, parece que foi contra a parede, a rookie wall, como se costuma dizer, e teve ali uma estagnação e até uma regressão daquilo que vinha mostrando no início da época, mas olhando para o global da temporada, foi uma bela surpresa, até porque foi um nome que saiu completamente de fora do radar para entrar aqui diretamente para uma rotação, e portanto acho que merece aqui este carinho. Posição número 39 do draft. Segundo, Zaccharie Rissacher, por tudo o que já disse. Se jogasse assim desde o início da época, claramente para mim o Rookie do Ano. Foi só a partir de janeiro, e por isso prémio para Stephen Castle é a minha escolha. Excelente defensor individual, ainda aprender a defender em contexto da NBA. Ofensivamente, teve mais liberdade por causa do que aconteceu na época dos Spurs, com a saída do Embiid, a saída do De'Aaron Fox. Acabou por ter mais liberdade para criar também ofensivamente. Ele é um bom passador, embora não sendo um base, tem uma boa visão de jogo, tem um grande potencial, mas, por exemplo, os defensores já o ignoram no perímetro, e, portanto, pode ser... Ele precisa, de facto, de evoluir o seu lançamento para se tornar uma ameaça e um jogador mais completo. Para este ano foi o meu rookie. Olhando só, para terminar, um bocadinho mais a montante, que é uma expressão de uma pessoa de quase 50 anos, não é? Olhando a montante, parece-me que ao lado de De'Aaron Fox, se calhar ele não pode jogar tanto, e por isso tu dizias como sexto homem. Eu acho que esse se calhar pode ser o papel dele,
pode demorar mais tempo a sua evolução, porque ele e De'Aaron Fox a jogar em simultâneo pode ser um problema ser em um termos de problema. espaçamento. Chico. Mantenho os 2 primeiros nomes para não perder também muito tempo. Uhum. Tenho igual, acho que o Stephen Castle é o vencedor deste ano, o Risacher em segundo. E tinha também, como tínhamos que fazer um top 3, estive na dúvida entre o Jalen Wells e o nome que elogiei há pouco, o Bob Carrington. Acho que fui deixado levar um bocadinho pelo gosto pessoal, deixei o Bob Carrington em terceiro porque também me surpreendeu muito. Estava à espera deste. Muito bem, eu tenho Jalen Wells como rookie do ano. Foi o jogador mais sólido, na minha opinião. Sim. O Castle foi mais passos. Tenho no segundo lugar. E Risacher tenho no terceiro lugar. Acho que diria que o Castle provavelmente vai ganhar o prémio. Pelo menos tudo aponta para que seja assim. E já há 9 anos que uma equipa não tem back-to-back rookie do ano. É? Foi os Timberwolves, Wiggins e Towns. Wiggins e Towns. É verdade. Wiggins não foi escolhido pelos Sim, Timberwolves. E mas, agora nenhum dos dois está nos Timberwolves. Verdade. Portanto, já sabemos o que é que vai acontecer o Wembanyama e Stephen Castle. Mas já sabemos onde é que vai acabar. É para os Lakers, não é? Depois de conseguirmos o Luka. Achas que... Bem, o Jokic agora. Não tem-se falado, não é? Tem-se falado cada vez mais. Cada vez mais. Não se fala outra coisa. Não se fala outra coisa. Olha, e Bronny James ficou em quarto, não é? Ficou na bolha. Ficou na bolha. O Bronny James ontem fez a sua primeira titularidade. Foi? Sabias que o Bronny James tem mais triplos na carreira do que Ben Simmons? E do que Michael Jordan na época de rookie. Estás a ver? Estás a ver? Pumba. Muito bem, muito bem. Olha, o que é que quer ir agora? O que é que temos? Treinador. Querem treinador? Pode ser. Quero discutir com vocês o que é o treinador do ano. O treinador do ano... Isso é uma boa questão. Eu vou explicar porquê. Porque eu acho que se anda a misturar o prémio de treinador do ano com o Most Improved Coach. Ok. E por isso é que eu só tenho um... Eu quase que podia ter só um nome para treinador do ano, que é o Mark Daigneault. Obrigado. Mas, olha, eu não o tenho na minha lista. Não tenho na minha lista. Se o prémio for o treinador do ano, mas eu acho que seja, é a melhor percepção. equipa do ano, conseguimos ir contra os Oklahoma City Thunder? Mas eu acho que a lógica não costuma ser essa. Eu sei que não. A lógica é a equipa que mais evoluiu e por isso é que o JB Bickerstaff é um... Estamos a falar de 20 vitórias de diferença numa conferência mais forte. Mas depois acho que pesa aqui muita expectativa que tu tens dessa equipa eu no sei, início da mas época. O standard, mas é o melhor treinador do ano ou é o Most Improved? A Most Improved Team, no fundo, que é a equipa é que mais superou as expectativas iniciais. Eu pelo menos gosto de ir por essa lógica. Mas a melhoria da equipa pode não ser só trabalho de treinador. Claro. Portanto, e podes ter um treinador a fazer um bom trabalho, tendo até uma das piores equipas da Claro, liga. podes. O Roddy Fernandes fez um excelente trabalho em Brooklyn. Bom exemplo, sim. E se meteres qualquer outro treinador nos Oklahoma City Thunder, até pode não conseguir 68 vitórias, mas vai conseguir 50 e muitas 60 vitórias. Ricardo, mas o treinador do Thunder é Mark Daigneault. Certo, Nós só podemos E é um controlar trabalho- aquilo que ele fez. E é um trabalho de continuidade, ainda por cima. Eu sei, a minha questão aqui é a única equipa que eu conseguiria colocar, porque representa os dois contextos de uma equipa que Evolução evoluiu e esteve bem, foi os Thunder. Foi os Cavs. A minha dúvida é que prémio é que nós queremos dar. Queremos dar ao treinador que superou mais expectativas. Eu normalmente sigo essa lógica. Pronto, A expectativa então aí inicial não é o que havia da treinador do equipa. ano, aí é o treinador que superou mais expectativas, não é? Mas É o treinador mas surpresa. O critério Não é? pode Mas- ser o que tu mas- quiseres. é Esse isso. pode ser o teu Sim, critério. sim, Esse pode ser o teu mas- critério. Mas não é bem o treinador surpresa, porque, por exemplo, eu daria ao JB Bickerstaff e não é porque eu acho que ele era mau, é porque a equipa Mas deu então- um salto. Mas então dás o prémio de executivo do ano ao GM dos Pistons também? Não, é diferente. Não, porque é que O executivo- JB Bickerstaff fez Por o melhor exemplo, o seu trabalho? trabalho foi facilitado Foi pelo Trajan facilitado, Langdon não é? também, não é? Eu acho que as coisas têm que estar associadas e, portanto, aqui... ou seja, se nós queremos dar o prémio pela melhor evolução, temos que... Então, para isso, o Cade também tem que ser Most Improved, porque se achávamos que os Pistons iam ser maus e afinal são bons, quase que temos que dizer então, então, espera, o Cade então tem que ser o melhor jogador da liga. Isso é o bom e o mau destes prémios. Mas é o que eu que estou a dizer, por isso é que o argumento a Liga- muda consoante o prémio. Exatamente. A Liga devia dizer, não, é o treinador do ano, é a melhor equipa, é o treinador que melhor trabalhou a sua equipa. E por muito que os Pistons tenham surpreendido todas as expectativas, nós na segunda-feira vimos, eles estão fora do top 10, por exemplo, em defesa. Sim. Ou seja, há uma equipa que esteve o ano todo em primeiro, que foi a melhor defesa de longe da Liga e é um dos melhores ataques. O melhor diferencial da história. Como é que nós podemos dizer que o melhor treinador... Eu nunca pensei estar deste Não lado é a não o defender o Mark Mark Daigneault. Eu acho que podemos porque
O Standard tem uma extraordinária equipa que foi montada pelo Sam Presti. O Mark Daigneault tem muito mérito, porque não é fácil meter esta equipa a funcionar de uma forma tão igualitária, em que toda a gente tem oportunidades. Orgânica. De forma em que o seu líder natural é, de forma orgânica, sistematicamente o melhor jogador. Está tudo certo, tem uma das melhores defesas da história, porque também tem jogadores capazes para interpretar sistemas defensivos, e podia ter corrido mal, claro, como tantas vezes corre mal, não basta juntar os bons jogadores. Olha para os Phoenix Suns, que têm no papel bons jogadores e não conseguiram montar uma boa equipa. Portanto, Mark Daigneault tem obviamente mérito. Não está no meu top 3, por exemplo. Então tu vais pela equipa que mais surpreendeu, digamos assim. Não. Quem é que tens então? Diz-me o teu top 3. Tenho Bickerstaff em terceiro, porque acho que o Trajan Langdon fez um bom trabalho, mas eu não sei se lembram, o Tobias Harris era considerado um péssimo contrato, um jogador que não acrescentava para vitórias. Tim Hardaway Jr. idem aspas, Malik Beasley idem aspas, e de repente eram esses jogadores que tinham algumas características no seu jogo que eram necessárias para desbloquear o Cade e para fazer esta equipa evoluir. Portanto, a visão que, se calhar, muita gente se dissesse, se eu te der aqui o Malik Beasley, o Hardaway Jr., Tobias Harris, o que é que achas? Esses jogadores, tu duvidavas e não acreditavas. Portanto, a visão estava lá, mas depois é preciso meter esta equipa a funcionar, e foi isso que fez o JB Bickerstaff. E, portanto, eu acho que isso tem algum mérito. Em segundo lugar, meti Ime Udoka. Eu também. Não só pela evolução da equipa. Já estamos iguais. Não só pela evolução da equipa. O ano passado 11º ficou fora do play-in. Este ano, segundo lugar num Oeste hiper competitivo, com uma das melhores defesas da liga, sem uma super estrela, ficou em segundo lugar no Oeste, que é notável, e é uma equipa que é claramente mérito de treinador conseguir que esta equipa funcione e seja vitoriosa, e seja um projeto que de facto ameaça fazer furor em playoffs. Em primeiro lugar, eu meti Kenny Atkinson e não o Mark Daigneault. Porquê? Os Cavs, a ideia que eu tinha dos Cavs é que já tinham atingido o seu máximo potencial. O patamar era este. Era impossível evoluir daqui. Donovan Mitchell e Darius Garland tinham revelado alguma capacidade para jogar sem ser à vez, de poderem jogar com e sem bola, mas nunca ao nível que nós vimos este ano. Evan Mobley e Jarrett Allen, falávamos sempre que eles tinham que separar os minutos deles, e não acreditávamos que fosse possível uma coabitação com tanto sucesso. Uma defesa sem defensores de perímetro, em que há duas vulnerabilidades como Donovan Mitchell e Darius Garland. Eu não acreditava que pudesse ser tão competente, e de repente o Kenny Atkinson resolve os problemas no ataque, mantém a potência defensiva que eles são. Em 2 terços da época eles foram a melhor equipa a par do Standard, né? Depois o último terço já não correu tão bem. Exatamente. Não sei se por causa da intervenção direta de Kenny Atkinson, mas o passo atrás que Donovan Mitchell deu permitiu elevar Darius Garland e Evan Mobley a All-Star, a nível All-Star, e portanto eu acho que os últimos 2 meses que nos deixaram assim com algumas dúvidas em relação aos Cleveland Cavaliers não podem de forma nenhuma tirar o brilho desta época fabulosa dos Cavs, acima dos campeões Boston Celtics, com um plantel claramente inferior aos dos Boston Celtics, mas potenciado ao seu máximo pelo Kenny Atkinson. E não falei do Ty Jerome, que se calhar para muita gente é candidato a sexto homem ou Most Improved, seja o que for. Chico, tu já percebi que tens JB Bickerstaff em primeiro, segundo? O Udoka, e depois tenho o Kenny Atkinson. Okay. Eu percebo e concordo com todos os argumentos. Eu valorizo no fundo de forma diferente. Eu mantive. Tínhamos iguais, mas não. Eu tenho o Kenny Atkinson em terceiro, o Ime Udoka em segundo e o Mark Daigneault em primeiro. Em relação aos Cavs, estamos todos de acordo. O mesmo em relação aos Rockets. Eu só tenho aqui o Mark Daigneault porque, para mim, a definição do melhor treinador do ano, quando temos uma equipa que dominou o ano todo, para mim é muito difícil de ir contra. Porque já não lembro, no ano passado deste ao Mazzulla. Confesso que não me lembro. Mas acho que não. Mas estamos de acordo. Só os burros é que não evoluem a sua opinião. Mas isso é o que eu digo todos os anos em relação aos prémios. Os argumentos que eu dou este ano, não me lembro se dei os mesmos argumentos no ano passado. Eu acho que acabamos todos por ser quase hipócritas nesta altura dos prémios. Pegando por isso o melhor treinador. Eu acho que é o Mark Daigneault também. Eu acho que sim. JJ Redick
em relação às expectativas, em relação a conseguir um terceiro lugar no Oeste. Mas eu já premiei os Lakers aqui à frente. Eu também. Executivo do ano. Também eu. Porque escolheu o JJ Redick. Exatamente. Não, executivo do ano. Há duas formas de encarar isto. O homem que montou a melhor equipa, e atenção, porque o OKC, apesar de já ter sido a melhor equipa no ano passado, ainda que empatado com... Pois, mas já está o Sam Presti neste caso. Ele monta, mas é um trabalho de... Certo, mas este ano... Acrescentou as peças que faltavam. Exatamente. Se quiseres isolar só neste ano, tens duas adições Sim. que são ótimas, muito importantes, muito e que se calhar podem vir a fazer toda a diferença nos matchups que é necessário. Ou seja, estamos aqui a discutir se queremos eleger o homem que montou a melhor equipa ou o homem que superou todas as expectativas e depois ainda coroou tudo com uma das maiores trocas que nem é, obviamente teve sorte porque Nico Harrison decidiu que era com os Lakers que queria negociar, mas teve também o mérito de manter tudo sobre... Não ter dito que não. Não é não ter dito que não, é não saber, né? Termos sido todos surpreendidos, porque eu acho que se a certa altura... Foi capaz de ficar em silêncio. Exatamente, se a certa altura alguém... Grande mérito. Não, estás a brincar. Imagina que... Calma, há aqui uma série de coisas. Primeiro, ele não ter perdido a segunda, ou seja, não ter dado tudo o que deveria ter dado. Não deu Austin Reeves, não deu todas as piques que tinha, portanto, isso é capacidade negocial. Claro. Podemos discutir se Nico Harrison esteve bem ou mal, acho que já aqui todos concordamos que não esteve bem, mas isso é capacidade negocial. Eu diria que se o Nico Harrison tivesse pedido mais uma pique, e se calhar até o Austin Reeves, teria que dar. Ele teria que dar, não é? E depois, para mim, o mais importante foi eles terem conseguido manter isto em silêncio. Porque imagina que num dia, no Get Up ou no First Take, alguém sabia e diziam, olha, estão a negociar. O Bobby Marks acabava-se fez a troca. Trocas para as outras 28 equipas possíveis. Exatamente. E havia uma que, acho que eram os Thunder, já não me lembro, que davam 7 escolhas de primeira ronda. E dava. 7 escolhas de primeira ronda. E para além dos jogadores. Eu acho que ele ter conseguido manter em segredo e não ter estragado o negócio e ter conseguido manter assets nos Lakers, eu acho que isso é... Tem a sua pinta de sorte. Tem sorte, claro. Mas eu percebo o argumento. Mas eu diria que se calhar outros GMs não teriam conseguido manter tanta coisa para os Lakers e manter o segredo durante tanto tempo. Eu acho que estamos oficialmente a falar do executivo do ano, não é? Exatamente. O facto, eu dei ao Rob Pelinka também o executivo do ano. Eu também, só para que fique claro. Damos os três. E não acho que esse prémio seja pela troca do Luka Doncic. Não, porque aí foi ele foi o elemento passivo dessa troca. Nossa. É claro que conseguiu vender a ideia que se eles é que o tinham procurado não podia dar tanto, conseguiu manter uma série de ativos e essa parte de negocial é um mérito dele. Mas para além de ter conseguido Luka Doncic por um preço baixíssimo, que lhe garante agora também continuidade e, portanto, é um executivo da década, um executivo do ano que vai ter impacto nos anos seguintes. Nós até podemos, daqui a 2 anos, estar a rasgá-lo porque o Luka Doncic não renovou com os Lakers. Estamos a isolar para esta época. Claro, as decisões é nesta época. Acertou na aposta do JJ Redick como treinador. Trocou pelo Dorian Finney-Smith, que se revelou acertadíssimo. Trocou o D'Angelo Russell, o que permitiu libertar o Austin Reeves também como mais ball handler. Conseguiu fazer abortar a troca do Mark Williams, que deixa ali algumas dúvidas e se calhar até estavam a dar demais para aquilo que valia ao Mark Williams e, portanto, continua a ter algumas cartas na mão para o verão. E, portanto, tem havido muitas dúvidas acerca da capacidade do Rob Pelinka como gestor ao longo da sua carreira, mas a verdade é que, isolando este ano, no impacto que ele teve na equipa este ano e no impacto potencial que nós acreditamos que possa ter num futuro, eu acho que ele ganha claramente o prémio de executivo do ano. Sim, em relação ao Rob Pelinka, há duas coisas. É verdade que houve ali uma série de erros. A troca do Westbrook foi um erro. O ter o D'Angelo Russell não é um erro, porque foi o que permitiu, foi a única coisa que foi possível fazer na altura para se ver livre do Westbrook. O grande tema que os adeptos dos Lakers ainda recordam é porque é que os Lakers que podiam ter escolhido, não escolheram, preferiram D'Angelo Russell a Mike Conley. Os Lakers podiam ter Mike Conley e não D'Angelo Russell. Os Lakers preferiram D'Angelo Russell. Com D'Angelo Russell chegaram à final de conferência. Não nos podemos esquecer que Rob Pelinka esteve naturalmente, foi o principal ator da troca de Anthony Davis. Depois essa troca de Anthony Davis valeu aos Lakers do Luka Doncic passados uns anos. Há erros, mas também eu acho que o positivo ultrapassa o negativo do Rob Pelinka. Okay. Eu tenho o Rob Pelinka em primeiro,
Sam Presti em segundo e Trajan Langdon em terceiro. Também eu. Eu mudo só o terceiro. Quem é que tens em terceiro? Tenho, eu admito que desconhecia o nome antes, mas fui pesquisar. Tenho o dos Clippers, o Trent Redden. Gostei muito, acho que as moves que foram fazendo deram uma nova vida. A questão da saída do Paul George também. Trocar o Paul George por depth. Exatamente, no fundo acho que optaram pela questão da profundidade em vez de juntar estrelas só por juntar, que é uma coisa que é cada vez mais comum na NBA. E a verdade é que estamos aqui a falar e contratação do Jeff Van Gundy que veio ajudar muito a defesa também. Sim, ou seja, foram pequenas moves que Derek Jones, Chris Dunn. E isto tudo no ano de estreia do novo pavilhão, que a verdade é que também cria uma nova identidade da Chico, equipa. Pareceu-me muito bem esgalhado essa, até porque nós, quando soubemos que Kawhi Leonard não ia regressar até não sei quando, nós andávamos todos a olhar para a escolha dos Clippers, que se caísse fora do top 10, ou se caísse no top 10 era do Standard. Andávamos todos a olhar para isso, e o que é certo é que... Agora fizeram só uma de pick swap, passou basicamente os Standard ficaram com a... Não, eles agora têm a swap. Sim, eles têm swap este ano. Desculpem, eu disse mal. Eles têm swap este ano. O que nós estávamos a discutir era que os Clippers poderiam muito bem terminar no top 10 da lotaria e a pick era do Standard. Lá está, e eu acho que estas moves todas estratégicas é bem visto, foram muito, muito inteligentes e deram à equipa 2 anos de grande... E deram à equipa uma entrada direta no playoff, que era algo que eu... E que não será estranho, pode não acontecer e também não será um escândalo, mas não será estranho que se virmos os Clippers chegar às finais de conferência no mínimo. E portanto isto rejuvenesceu a equipa e deu a tal identidade no ano do novo pavilhão, que eu também acho que é muito relevante, de afastaram-se do rival e estão a criar esta aura de somos uma boa equipa, mesmo não tendo 3 estrelas, 3 super estrelas. O Lawrence Frank ainda faz parte dos executivos dos Clippers, não faz? Os cargos deles são estranhos, porque eles têm o presidente e o GM, nós não sabemos ao certo o que é que cada um... Quem é que mexe mais a sério. Uma menção honrosa para o Kobe Altman dos Cleveland Cavaliers, que escolheu Kenny Atkinson. Conseguiu a troca do DeAndre Hunter. Não se deu à tentação de quebrar a dupla Jared Allen e Evan Mobley, acreditou que podia funcionar, portanto... Está realmente de parabéns. Olha, querem ir ao Most Improved? Vamos a isso. Vai começar a conversa agora interessante então. O que é que entendemos por Most Improved? Isto entra outra vez na questão das expectativas. Por exemplo, eu normalmente não defendo que jogadores como aconteceu com o Ja Morant, como se está a falar do Cade Cunningham, surjam neste prémio, porque eles no fundo estão a cumprir com toda a expectativa. Não é só cumprir, eles já eram bons no passado. Claro. Já eram bons e simplesmente passaram para nível All-Star, mas passaram para nível All-Star como toda a gente esperava de que eles o fizessem mais tarde ou mais cedo na carreira. Porque os anos anteriores não foram tão bons como o seu potencial. O J.J. Redick disse isto perfeito, que foi, está-se a dar este prémio aos jogadores que já receberam o primeiro contrato e está-se a dar como motivação para o segundo contrato. E atenção, eu deixei aqui a nota ao Cade Cunningham, que o salto que os Pistons dão também é grande parte ao salto que o Cade dá, mas eu normalmente vou pelo aquele jogador que não se dava nada ou que estava fazendo uns banais. Se é Most Improved, tem que ser o jogador que mais evoluiu, não é o jogador que evoluiu porque passou a lançar, o Cade por acaso até passou a lançar pior do que estava no passado, mas não é o jogador que passou de 24 pontos para 25. E se fôssemos seguir a lógica matemática, íamos por porcentagens, que é, aquele jogador o ano passado fazia 5 pontos por jogo, agora está a fazer 15. Não é só isso. Quer dizer que tem um crescimento de 300%. E isto vendo nas várias estatísticas. E vendo por aí era fácil entrar, para mim não, que teria que fazer as contas dos jogadores todos e mais alguns, mas era fácil. E agora isto depois entra toda a dinâmica de importância de liderança. Cade Cunningham está em algum dos vossos lugares? No meu não. No meu também não? No meu deixei-o na lista, mas deixei-o na lista no top 4 porque fiquei na dúvida, mas eu colocaria no quarto lugar. Ok, então não entra nos 3. Não entra nos teus 3. Eu tenho, queres pelo pior então? Sim, pode ser. Então olha, eu tenho o Austin Reeves, tenho o Deni Avdija. Okay. Sou um grande fã e deu um grande salto este ano. Como deu no ano passado sim. Do All-Star até agora. Ok. E o meu Most Improved é um jogador que o Igor não gosta nada. Dyson Daniels, não é? Dyson Daniels. Ricardo. Eu tenho o Austin Reeves em terceiro lugar. Excelente a forma como ele não só se melhorou em termos de eficácia, tornou-se mais consistente. Ignoraste a primeira metade da temporada então? Não, e depois até com a adição de Luka não perdeu protagonismo. Acho que de facto mostrou coisas muito interessantes este ano que ainda não tinha mostrado no passado. Dyson Daniels é o meu segundo, não ganha o prémio, excelente adição para os Hawks, um bom contexto para ele brilhar também.
Parece-me que a sua defesa é um bocadinho sobrevalorizada, ele faz coisas boas, mas não acredito que seja assim tão bom defensor numa série de coisas. O meu most improved é o Christian Brown dos Denver Nuggets. Ainda bem que alguém o referiu. Eu tenho um segundo. Eu tenho um segundo. Mais do que duplicou a sua marcação de pontos, sem ter mais do que duplicado os seus minutos. É verdade que houve um aumento de minutos, é verdade que passou a jogar muito mais tempo com o Nikola Jokic, isso obviamente tem um impacto direto no rendimento. A sua eficácia subiu de uma forma incrível. Lançamentos perto do sexto acima de 70%. No ano passado, lançamentos de 2 pontos, no ano passado lançou 49%, este ano 63%, portanto é um aumento de 14% só nos lançamentos de 2 pontos. Uma arma em transição. É isso que eu ia dizer. Essa é a grande, é por isso que essa média subiu tanto. Ele assim que há um lançamento, ele dispara, é um excelente em transição, lança 40% de 3 pontos sem grande volume, é verdade, não é o Kentavious Caldwell Pope nesse sentido, mas eu acho que aquilo que ele de facto superou qualquer expectativa, para além destas coisas todas que já demonstram algumas melhorias, é que defensivamente ele passou a ser o defensor de perímetro de topo dos Denver Nuggets, e quando se esperava que esse buraco do Kentavious Caldwell Pope não fosse ocupado por ninguém, eu acho que a equipa melhorou nesse aspecto. Se eu tivesse que eleger o jogador que mais evoluiu do início da época até agora, era Christian Brown. A forma como ele defendia, navegava bloqueios no primeiro mês da temporada, tu vê-lo agora, é um jogador diferente. Claro. Ele ficava atrasado em praticamente todos os bloqueios e agora é um jogador diferente. Acho que é um bocadinho sobrevalorizada a forma como ele defende o melhor jogador adversário. Acho que diz muito sobre uma coisa que nós discutimos na segunda-feira, que foi a queda defensiva dos Denver Nuggets. Claro. Ainda assim, ofensivamente eu tenho no segundo lugar. O Dyson Daniels eu tenho em primeiro porque era um jogador que no ano passado não estava sequer na rotação. Houve vários períodos que não estava na rotação. Em terceiro lugar eu tenho a Amen Thompson. Eu não gosto de dar most improved de jogadores de segundo ano. Eu percebo isso. Eu não desgosto disso, especialmente quando o jogador era importante no primeiro ano e continua a ser importante no segundo ano. Não é como um jogador que no primeiro ano jogava 5 minutos e agora passou a jogar 25 e aí evoluiu. Claro. Não. No caso do Amen Thompson, os minutos obviamente aumentaram agora, mas ele já era importante no ano passado e continua a ser importante este ano. Austin Reeves tem uma menção aqui, mas eu não posso esquecer a primeira metade, ou os primeiros... um terço da época que não foram bons para Austin Reeves. E um jogador que eu queria destacar aqui e que seria o meu most improved, mas só não está aqui por causa do limite de jogos, Norman Powell. É verdade. Norman Powell era o meu most improved. E era também o meu. Mas infelizmente não chegou aos 65 jogos. Eu tinha aqui um que não referi, desculpa interromper, que era o Ty Jerome. Ninguém esperava. Já vamos falar de Ty Jerome mais aqui. Eu sei que, não sei se ele é elegível por causa dos minutos. Ele joga mais de 20 minutos. Jogou mais de 20 minutos em 65 jogos, ou não? Pois, é que havia essa questão com o Chris Dunn. Por isso é que ele não está nas casas de aposta. Não, está. Olha, boa questão. Vamos assumir que está. Vamos assumir que está para nós. Admito que não havia essa questão. Mas tens aí, vê aí. Muito bem, eu tenho Dyson Daniels, não só porque é impossível ignorar a época histórica. Neste milénio é o jogador com mais roubos num ano, ultrapassou o Allen Iverson, deflexões, pronto, vamos depois falar disso também na defesa. Portanto, eu tenho Dyson, tu tens Dyson, tu tens Christian Brown, não é? Sim. Eu tenho Christian Brown. Jerome tem 33 jogos com mais de 20 minutos. Eu não sei se as regras de elegibilidade para o Most Improved são as mesmas dos outros prémios em termos de minutos. Em termos mas de jogos, ele tem 70 jogos, portanto os jogos ele fez. Sim, mas o Ty Jerome é daqueles nomes que eu acho que é um most improved pleno, que é o que é que as pessoas no início da época davam pelo Ty Jerome. Ninguém conhecia o Ty Jerome no ano passado. Ele chuei, não era? Eu não me lembro. Acho que ele está com um contrato. Agora está com um contrato mínimo. Mas no ano passado, aliás, tanto é que os Cavs não perdeu o Ty Jerome, não tem hipótese. Muito bem. Então, agora queremos ir aqui. O que é que temos agora? O Ty Jerome tem contrato de 4 milhões e meio, que assinou no verão há 2 anos. Portanto, então termina agora o contrato. Chapéu. Cavaliers, chapéu. Esqueçam isso. Muito bem, então já temos rookie, já temos most improved, já temos treinador, já temos executivo. Sixth man, vamos lá então. Então, Sixth man. O favorito é Peyton Pritchard. Enormíssimo favorito. Peyton Pritchard não está no meu top 3. Está no meu. Está no teu? Está. Não entra no meu top 3. Eu entrego-lhe o prémio. Entregas-lhe o prémio, muito bem. Então explica-me porque é que entregas o prémio a Peyton Pritchard. É difícil numa equipa tão bem rodada, com tanta estrela, ter um impacto a sair do banco. E ele conseguiu de uma maneira brutal a lançar
muitíssimo bem. Acho que ele lança acima de 40% de 3. É um jogador que eu gostei muito do crescimento, achava que ia ser daqueles bases que se ia perder mais tarde ou mais cedo pela questão física, mas gosto muito da entrega. Acho que eu apontei aqui a média de 13,9 pontos, 3,8 ressaltos, 3,4 assistências. Os números por si só já são vindos de um banco, são bons. Vindos do meio banco de uma equipa tão dominante, com tanta estrela, acho que não é qualquer jogador. Quantos jogos dos Celtics é que eles tiveram o 5 inicial? Claro. Mas ele acho que só foi titular uma vez. É isso, mas não quer dizer nada. Só foi uma vez, foi no Oregon, porque era o seu estado E foi agora na ponta final. Foi. Calma, isso não é. Foi onde ele nasceu. Nada, não é? Porque... Mas o meu ponto é que é a verdadeira definição de um sexto homem. Mas isso todos os outros que eu tenho aqui também. Mas a definição para o prémio é só preciso jogar metade da época como suplente. Portanto... Aqui a minha questão é: ok, os Celtics vão, em princípio, chegar à final de conferência, certo? Tu colocarias Peyton Pritchard a jogar a final de conferência, onde uma equipa pode atacá-lo pura e simplesmente um jogo inteiro? Isso é diferente. Calma, já vai chegar ao ponto. A definição de sexto homem não é colocarias na final de conferência. Colocarias? Colocarias. É que nos jogos importantes dos Celtics, ele jogou todos menos de 13 minutos. Uma questão, mas aqui é uma a questão é, nós queremos dar o prémio de sexto homem ao suplente que marcou mais pontos, ou queremos dar ao jogador que dar ao jogador que realmente em campo a equipa dele é melhor, tanto ofensivamente como defensivamente. É que Peyton Pritchard, em campo, os Celtics são piores defensivamente em 2 pontos. Sofrem mais 2 pontos. E a pontuação ofensiva é igual. Portanto, em que é que Peyton Pritchard melhorou os Boston Celtics saindo do banco? Duas coisas. Para tentar desconstruir 2 ideias que passaste que eu não concordo. Em primeiro lugar, o facto dele poder ou não ser utilizado em playoffs não interessa. Isto é um prémio relativo à fase regular. Certo. Porque o Rudy Gobert tem 4 Defensive Player of the Year e há séries de playoffs em que não pode ser utilizado. Ou há momentos cruciais, há momentos cruciais em que não tem sido utilizado em playoffs no passado. No episódio de segunda-feira comentámos a possibilidade dele contra os Lakers ser encostado por causa disso. Nós comentámos a possibilidade. Nunca lhe aconteceu na carreira. Já. Não lhe aconteceu. Já houve jogos. Em playoffs em playoffs do ano passado houve jogos. Mostra-me um em que ele tenha jogado menos de 25 minutos. Não é menos de 25. Menos de 30. Fechar jogos. Sentado no banco. Ricardo, o Peyton Pritchard vai fechar algum jogo? Não vai fechar nenhum. Não vai fechar nenhum. Se calhar há séries em que não vai ser utilizado. O Stephen Curry não fechou o jogo nós estamos a dizer se os jogadores ontem. Mas não estamos a dizer se os jogadores são jogáveis em playoffs. Não, isso é outra coisa. Nos jogos importantes da época dos Boston Celtics. Não estamos a discutir jogos importantes. Assim? Estamos a dizer quem é o melhor suplente da NBA. Não é. Se tu quisesses dizer isso, só havia um nome que tu podias dizer. Quem? Só houve um jogador que dentro do campo a equipa dele foi melhor defensivamente e ofensivamente. E esse jogador chama-se Naz Reid. Okay. Defensivamente, com Naz Reid em campo, os Timberwolves sofreram, só para tu teres a ideia, sofreram menos 9 pontos. Com Rudy Gobert e Naz Reid em campo, os dois ao mesmo tempo, os Timberwolves são a melhor defesa da NBA com menos 8 pontos que o standard. Certo, lá está. Mas Ricardo, só há um jogador. A eficiência ofensiva individual, a eficiência defensiva individual, o net rating individual não é individual. É coletivo, é de 5 jogadores. Exato. É dos 5 que estão dentro de campo. É verdade. O Naz Reid, se jogar com o Nikhil Alexander-Walker e com o Rudy Gobert, de certeza que vai ter uma boa eficiência defensiva individual. Mas ofensivamente... O Peyton Pritchard joga com o Sam Hauser, com o Mias muitas vezes, e isso tem um impacto também. Isso não é verdade. Quem é que tem melhor plantel? São os Timberwolves ou são os Celtics? Mas tu usas como argumento que eles nunca têm os 5. Exato, está bem, mas uma coisa... Isso faz com que a rotação mude. Mas tu estás-me a dizer que o Peyton Pritchard joga. Quantos minutos é que ele tem para o jogo? Deixa-me ver. Quantos minutos? Até que 24, 25 minutos? Tem 28 minutos. 28 minutos. Portanto, quantos minutos é que faz o Jason Tatum? Quantos minutos é que faz o Jaylen Brown? Os 28 minutos que o Peyton Pritchard passa em campo, muito provavelmente são com 3 All-Stars. Sempre. Porque isto não é... Não, ele costuma jogar só com o Tatum muitas vezes e com os jogadores da segunda unidade. Se joga 28 minutos, tem que jogar com o Tatum, tem que jogar com o Brown, tem que jogar com o vai mudando, é verdade. O jogo só tem 40. Da mesma maneira que o Naz Reid joga, muitas vezes em simultâneo com o Anthony Edwards e com o Rudy Gobert. Exatamente. Agora, os dois jogadores têm companheiros All-Stars, os dois jogadores têm boas equipas à volta dele. Há um que torna a equipa melhor ofensivamente e defensivamente. Nos minutos que está em campo, os Timberwolves são uma defesa de elite. Nos minutos em que ele não está em campo, os Timberwolves são uma defesa normal. Nos minutos em que os Timberwolves está em campo ofensivamente, os Timberwolves são melhores do que quando ele está fora.
O Peyton Pritchard é exatamente o oposto. A equipa é pior ofensivamente e é pior defensivamente. Como é que... É que se me quiserem dizer, o sexto melhor jogador é sempre o Williams, é sempre o jogador que marca mais pontos. É isso? Não. Mas isso, estás a puxar muito o argumento dos pontos. O Michael Beasley é o segundo runner deste prémio e tem mais pontos que o Pritchard. Certo, esse argumento mas é a falacioso. é que o Malik Beasley em campo, os Pistons são melhores, tanto defensivamente como ofensivamente. Claro. Tá bem. E esse argumento eu não o posso refutar porque efetivamente é bem jogado. O sexto melhor jogador que marca mais pontos ou que marca mais triplos é ele sempre o sexto? Ok. Então, mas isso quer dizer que para ti o teu argumento principal, o sexto homem, é o suplente com mais impacto na equipa. O suplente que entrando a minha equipa fica melhor. Esse é o sexto homem. Pronto. Essa é a tua definição de sexto homem. Não, o que é o sexto homem? Então diz-me a tua. Qual é a tua definição de sexto homem? A minha definição de sexto homem é o jogador que sai do banco de suplentes e acrescenta, e é uma faísca que pode mudar o jogo, Ricardo, O que é ser uma faísca? Certo, mas Igor, se tu quiseres apenas olhar isto exclusivamente do ponto de vista das métricas avançadas, então isto não é um prémio subjetivo. Ricardo, não é? Claro, os prémios são sempre subjetivos. Os prémios são sempre subjetivos. A minha questão é, o que é que nós entendemos por o melhor sexto homem? O melhor suplente? É o homem que entra, é que então para isso pode ser o homem que entra, lança 2 triplos e sai. Não, mas tem que lançar 2 triplos ou 3 ou 4 todos os jogos de forma consistente. Cara, eu percebo isso, mas então porque é que o Naz Reid, que torna a equipa melhor... Mas o Naz Reid é um excelente suplente. É um excelente suplente. Ok, mas então como é que nós achamos que o melhor suplente torna a equipa pior quando está em campo? É só isso que eu quero... O Naz Reid ganhou o ano passado, não foi? Acho que sim. Achas que ele merece este tanto como mereceu o ano passado? Eu não tenho aqui os números à minha frente do ano passado. Mas... Tu és uma pessoa que consome muito basquetebol. Viste o Naz Reid a jogar este ano? Jogou tão bem como jogou o ano passado? Eu senti que não. Não, mas Ricardo, isso é como o Rudy Gobert. O Rudy Gobert também não é favorito a ganhar o defesa do ano. Vais ver todas as métricas, ele é o melhor defesa da NBA. Percebes? E então... Em relação ao Naz Reid, eu teria que ver, não é? Teria que ver os números, teria que ver a análise que eu fiz no ano passado. Este ano... Nossa, Igor, hoje está a parecer muito um gajo das métricas. Não, porque a mim custa-me... Eu percebo o argumento do Peyton Pritchard. É verdade, ele é uma faísca do caraças. É verdade que os Celtics encheram-no de minutos. O Peyton Pritchard foi completamente empurrado para este prémio. Tanto é que numa equipa que nunca teve o seu 5 inicial, ele nem nunca foi titular, que é já para não correr o risco de não ganhar o prémio. Não tem nada a ver com isso. Ricardo, não tem nada a ver com isso. Este jogador foi completamente empurrado para o prémio. Ele tem este papel especificamente. Pois tem. Ele mesmo quando não tem... Eles não o metem a titular porque eles querem que ele faça este papel, que saia do banco e seja uma grande ameaça contra as segundas unidades adversárias. Só que ele joga 28 minutos. Certo. E o Naz Reid também. Está bem, é isso. E o Malik Beasley também. Só contra as segundas unidades. Não, é um jogador importante. É o sexto homem da rotação daquela equipa. Eu diria que até que ele há a ter mais ou menos mesmo no minutos do Al Horford. Sim, ele já faz o papel do Al Horford. Ele não é um suplente, ele é um suplente. É o sexto titular. É o sexto titular, exatamente. Tal como o Naz Reid. O Naz Reid é o sexto titular. Portanto, se quisermos ir pelo suplente, o homem que joga poucos minutos e que é uma faísca, isso é outra discussão. E aí provavelmente o Ty Jerome ganhava o prémio completamente fugido a toda a gente. Aqui a questão é qual é o jogador que não é titular na NBA, que entra e a sua equipa é melhor na defesa, é melhor no ataque, fica mais próxima de ganhar jogos. O Peyton Pritchard não é um especialista defensivo e é muitas vezes atacado. Portanto, mesmo que ofensivamente a equipa tenha bons resultados com ele dentro de campo, e tu até estás a dizer que não tem, mas mesmo que ele consiga acrescentar e fazer com que a equipa se mantenha competitiva nos minutos em que ele está dentro do campo, se defensivamente eles não conseguem conter a equipa adversária, ele vai ser prejudicado em termos de métricas. Mas o que tu vês no jogo é que ele entra e joga sempre bem, acrescenta sempre. É do caraças. Certo. É do caraças. É do caraças. E não vai ser tão utilizado em playoffs. Ele e o Luke Cornett vão desaparecer em playoffs, como já aconteceu em anos anteriores. Eu até acho que o Peyton Pritchard é uma menção honrosa para Most Improved, também este ano uma menção honrosa alargada. Como Most Improved eu consigo compreender mais o Peyton Pritchard. Pronto, mas para uma equipa que tem tanto talento como os Boston Celtics, ele conseguir de forma consistente
Eu percebo isso. Dar à equipa o que ele dá todas as noites, não só do ponto de vista estatístico simples, mas também do ponto de vista da energia que ele ninguém oferece. Está a discutir que ele não oferece. Eu não estou a discutir que ele é mau jogador ou que é um mau suplente. Ele não é o meu, é o meu segundo, não é o meu. Malik Beasley. Ok, é o meu segundo. Malik Beasley é o meu segundo. Ele era o jogador com a melhor média de 3 pontos, não é? O Malik Beasley. O Malik Beasley é o único jogador da história da NBA a ter volume e eficiência ao nível do Steph Curry numa temporada. Mais de 9 triplos tentados, acima de 41%. Só o Steph Curry é que fez isso na história da NBA várias vezes. Este ano houve mais um jogador que fez, que foi o Malik Beasley. Um jogador que não começa os jogos, mas acaba a maior parte dos jogos. Provavelmente, e de forma que tem passado um bocadinho pelos pingos da chuva, a fazer uma excelente, se não mesmo a melhor época defensiva da sua carreira, quando parecia que ele já estava washed depois daquele ano nos Lakers, desse lado do campo. Talvez é o atirador que mais ajudou a desbloquear esta versão do Cade Cunningham. A sua presença criou espaço para as penetrações e para o Cade poder manobrar no pick and roll, e com isso combina também números, as pontuações dele, 16 pontos por jogo, com 4 triplos marcados em 9 tentativas, a lançar quase 42% de eficácia, e portanto, eu a meio da época tinha o prémio quase entregue ao DeAndre Hunter, a troca prejudicou-o também neste sentido, e portanto caiu completamente nesta votação. O Peyton Pritchard, que andava ali, para mim, atrás do DeAndre Hunter, teve alguns momentos de inconsistência aqui neste último terço da temporada, e o Malik Beasley fez uma época excelente do princípio ao fim, e os números ajudam também a... O Malik Beasley é o meu segundo nessa corrida. E tens o Naz Reid em primeiro. Tem o Naz Reid em primeiro, e é daquelas onde eu quase... É como o treinador. A distância do primeiro para o segundo é tão grande, quase que nem era preciso ter segundo. E tu tens o Peyton Pritchard. E quem é que tens os outros dois? Pritchard, Beasley e o Naz Reid. Ok, muito tu bem. É que não disseste no terceiro. Eu disse isso, é o Peyton Pritchard. Mas houve alguém que disse que não o tinha no top 3. Não, eu não tinha no top 3, era o Cade Cunningham. Eu disse que o Pritchard, posso-me ter enganado. Não me lembro. É o Pritchard. Se disse mas como é que tens no Peyton Pritchard no top 3 se ele é um negativo? Ele é um negativo. Então, mas há de haver outro sexto homem que tenha um positivo muito maior que ele. Mas não há nenhum sexto homem que jogue 28 minutos que tenha estes números. É? O meu terceiro nome era o DeAndre Hunter, que caiu porque passou a ser titular. Puseste muito bem o argumento e calaste-me durante uma parte, mas então não faz sentido teres o Pritchard em terceiro. Não, Ricardo, Chico, há vários pesos que eu coloco. Eu tenho que ir ouvir o que é que foi falado aqui no ano passado. Há vários pesos que eu tenho para este prémio. O peso principal é o jogador. Isso dava para muitos prémios. Isso dava para todos. É o jogador com os três. É o jogador que defensivamente e ofensivamente torna a sua equipa melhor vindo do banco. Agora, um jogador que joga 28 minutos, que é faísca, que já concordámos aqui todos, boa eficácia, é um jogador que merece ser destacado. O Malik Beasley está em segundo com uma distância muito grande para o Peyton Pritchard, porque o ataque com ele em campo é melhor, a defesa com ele em campo é exatamente igual. Só estou a dizer que então devias seguir a mesma lógica para o top 3 inteiro, percebes? Mas o meu top 3 era o Hunter, só que não posso meter o Hunter. Não o posso pôr, tive que ir buscar suplentes a algum lado. Olha, tens o Caruso. O Caruso não seria, nem sequer se qualifica. Não dá. Não é elegível. Há montes de jogadores que eu teria nessa posição, mas infelizmente não os posso. O Al Horford é elegível. Não sei se é elegível. Não deve ser. Houve Naz Reid, e eu sei que tu és grande fã do Naz Reid, portanto. Sou mesmo. Eu só indo ver os números do ano passado, mas estes números. O offensive rating dos Timberwolves com Naz Reid em campo é 117.9, que é bom. É um bom offensive rating. Sem ele, 115. Defensivamente, com ele em campo, 109.5. Com ele fora de campo, 110.8. Ou seja, não é? Como é que eu consigo não eleger Naz Reid? Muito bem. Vamos ao MVP. Já falta o MVP? Não, falta o Defensive Player of the Year. Ok. Defensive Player of the Year. Este prémio tem muitos nomeados. Vai ser giro. Este prémio tem muitos nomeados. E eu tenho uma surpresa Vamos lá para então. vocês. Nomeados. Acrescentam algum a estes nomes. Dyson Daniels, Lu Dort, Jaren Jackson Jr., Evan Mobley, Ivica Zubac, Rudy Gobert, Draymond Green. Acrescentamos mais alguém? Sim. Quem? O nome que ele quer. O meu eleito então, para Defensive Player of the Year. É. Vou deixar aqui algum suspense. Vamos discutir. Então como é que vamos discutir se tu dizes falta um nome aqui? Já podias ter dito. Falta nomes. Podias ter dito. Queres que eu diga já o meu top 3? Há um outro nome. O teu jogo em LA. Há um outro nome chamado Amen Thompson, que não está aqui.
Então vá, diz-me lá o teu nome e defende o teu nome. Muito bem. O meu top 3 então, de baixo para cima. É? Draymond Green, Ok. extraordinário final de temporada. Pós Jimmy Butler, provavelmente o Defensive Player of Se me the permite interromper. second part of the season. Se me permite interromper, o Igor falou da campanha do Pritchard. Eu acho que está a haver uma campanha para o Draymond Certo, Green. mas a campanha pode ser consubstanciada. Mas a diferença é que a campanha do Pritchard é feita pelos Celtics, a campanha É pelo próprio. é pelo próprio, Sim. que já andou aí numa tour de podcasts. Então, diz-me lá então. Draymond Green, o seu impacto defensivo na equipa dos Warriors como o quarterback defensivo da equipa, como o homem que cria o pânico dos ataques adversários, que se antecipa aos sistemas ofensivos adversários, ganhou um ânimo com a chegada de Jimmy Butler, ele também em termos defensivos, o Steph Curry em termos ofensivos, portanto teve um impacto enorme. Pareceu-me que começou bem a época, teve uma queda abrupta e recuperou agora no final da temporada, mas teve ali uma fase má que não me permite dar-lhe o prémio pelo grosso da temporada. Evan Mobley é o meu segundo. A equipa dos Cavs tem a 8ª melhor defesa. O Evan Mobley é talvez, a par do Bam Adebayo, o big que melhor consegue de forma ser versátil para poder defender múltiplas posições e apesar de ter algumas lacunas e de ser às vezes explorado, sobretudo nesta fase final da temporada, continua a ser dos mais fiáveis bigs da NBA. O meu Defensive Player of the Year é Amen Thompson. Okay. Melhor defensor individual da NBA, com versatilidade para defender no perímetro, talvez o melhor defensor de perímetro da liga atualmente, com capacidade física para se aguentar com os jogadores maiores. O único jogador da NBA com mais de 1.3 roubos de bola e 1.3 desarmes de lançamento. Junto ao aro, permite percentagens mais baixas do que o Evan Mobley e o Draymond Green, por exemplo. Faz mais deflexões e mais desarmes de lançamento do que o Draymond Green. Lidera a NBA em Defensive Estimated Plus Minus entre os jogadores que são elegíveis, porque o Caruso está acima, há vários jogadores que estão acima. E, tal como o James Harden diz que é o sistema, o Amen Thompson é o sistema defensivo e, através do pânico que ele cria, acaba por toda a equipa dos Rockets poder elevar-se e conseguirem este registro extraordinário. Top 5, a 5ª melhor defesa da liga, 2º lugar no Oeste. O Amen Thompson, para mim, hoje em dia, é o melhor defensor da NBA. Concordo. Adoro Amen Thompson. Adoro. Defensive Win Shares 4.1, Defensive BPM 2.7. Números brutais. Ele defende a 50 de jogadores que marquem, que sejam defendidos por ele na área restrita e na área pintada, lançam 52. Por exemplo, o Jaren Jackson, um dos grandes bloqueadores da NBA, os lançadores lançam 53%. Portanto, isso é tudo ótimo. Só há um problema. E por isso é que Dyson Daniels e Lu Dort não entram no meu top 3. O Lu Dort era o jogador que eu tinha pensado para a defesa do ano. O Ja Morant, defendido pelo Lu Dort, lança 28%. O Edwards, defendido pelo Lu Dort, lança 30%. Donovan Mitchell lança 29%. O Devin Booker lança a 100%. 100%. Só que só lançou 2 vezes, quando foi defendido pelo Lu Dort. Haliburton 25%, Tyler Hero 33%, portanto, números incríveis. Só há um problema. É que o Amen Thompson, quando está no banco, a defesa dos Rockets é exatamente igual a quando ele está no... Mas aí eles têm muito bons defensores. É isso, o contexto. Certo. Então, para isso, o melhor defensor tinha que ser o defesa onde todos os outros fossem maus. Não tem nada a ver com isso. Isso é mas mérito. Eu acho que o contexto dos standards estraga a candidatura do Dort. Há tanta gente que se defende bem ali que ele chama menos a atenção. Temos que isolar o jogador, não é? Porque senão os standards não podiam ter... Sim, mas tem tantos tão bons. Se calhar o Amen Thompson no lugar do Dort teria o mesmo protagonismo, percebe? É esse não sabemos. Eu não tenho nenhum dos dois. Não sabemos. Só para ficar claro, eu não tenho nenhum dos dois como meu defensive player, mas... E atenção, 109.9 com ele no banco, 109.9 com ele no campo. Ele no campo é elite a defender. O problema é que a equipa não sofre quando ele está no banco. E, por exemplo... Isso é mérito do treinador. Claro. Por exemplo, Dyson Daniels é exatamente igual. Com ele em campo, os Atlanta Hawks defendem a 106.6, com ele fora, defendem a 116.5, ou seja, até ficam ligeiramente melhores. E com o Lu Dort igual. Portanto, eu adorava poder dizer que o jogador mais importante para a defesa é o Amen Thompson.
O problema é que há uma grande diferença, Ricardo. Mas há uma grande o diferença. jogador mais importante e o melhor defensor é diferente. Certo. Uma coisa é importante. Mas então para isso o melhor defensor tinha que ser o jogador que no 1 contra 1 defendesse melhor todos os adversários. Não é? É o jogador que dentro do seu sistema, dentro dos seus colegas, transforma a sua defesa. E eu era a pessoa que tinha apoiado o Marcus Smart para ganhar o prémio. Analisando, eu acho que é muito difícil, especialmente este ano onde não temos o Wembanyama, dar a um jogador que não torna a sua defesa melhor. E por isso houve uma série de jogadores que eu adorava poder dizer que eram as melhores defesas. Lu Dort, Dyson Daniels, adorava poder estar aqui a defender o Dyson Daniels como melhor jogador defensivo do ano, por causa das deflections, por causa dos roubos. Não consigo, porque a defesa com ele no banco é melhor. E podemos discutir aqui, ok, mas ele se calhar só está no banco quando o melhor jogador adversário também só está no banco. Sim, se calhar podemos discutir isso. Ele com o Trae Young também, toda a defesa dos Ricardo, Hawks. podemos criar uma série de argumentos, mas aqui a questão é eu só consigo analisar os números que tenho à frente. E ouvi Dyson Daniels e o Lu Dort, acho que até é mais, acho que o Lu Dort é melhor defensor de perímetro do que o Dyson Daniels. Acabam por pecar por causa disto. E portanto, tu tens então Mobley em segundo, Green em terceiro. Com muitas dúvidas, não tinha aqui o Zubac, na verdade. Mas... Chico, quem é que tens? Tenho o Dyson Daniels em terceiro, okay. Numa questão de valorizar lá está a claro. época histórica. Tenho o Lu Dort em segundo, porque eu acho mesmo, eu sou obviamente suspeito, mas acho mesmo que o contexto o prejudica a campanha dele, por ter tanta gente boa defensora à volta. E tenho o Evan Mobley em primeiro, porque eu considero isso. O que tu estavas a falar, eu acho que o Evan Mobley melhora toda a defesa da equipa à volta. Sem dúvida. Com o Evan Mobley no banco, e atenção, porque quando o Evan Mobley está no banco, está o Jared Allen dentro do campo, que é um defensor também, dentro das suas limitações. Os Cavaliers com o Mobley no banco defendem muito pior, 4 pontos, aliás, quase 5 pontos pior do que com ele no campo. Portanto, a 100 posses de bola, sofrem arredondando para 116 pontos, com ele no campo, 111 pontos. Ok, os meus 3 são... desculpa. Os meus 3 são... Onde é que eu tenho isso? Ok. Querem de baixo para cima ou de cima para baixo? É como quiser. Muito bem. Evan Mobley é o terceiro. Ficou em terceiro. Em segundo lugar, o Rudy Gobert. O Rudy Gobert em campo, a defesa dos Minnesota Timberwolves era a segunda melhor defesa. Com ele fora... Fez uma época excelente. Começaram mal a época. Começaram mal, faz uma brilhante época, termina a época muito forte, com vários jogos acima de 15 ressaltos. Com ele em campo, tem onde é que eu tenho estes números? É o segundo melhor jogador a nível diferencial de estar no banco, defesa, estar fora, defesa piora. Defensive win shares 3.8, portanto só perde para o Amen Thompson. Defensive BPM só perde, aliás aqui é onde ele perde mais por causa dos steals, onde ele não faz steals, e isto tem muito a ver com as métricas. É o meu segundo. O meu primeiro, e este é um prémio que poderia sobrar para várias pessoas. Há várias pessoas que poderiam ganhar. O Draymond Green faz uma segunda metade da época muito boa. Aliás, o Draymond Green, com ele em campo, com ele fora de campo, a defesa dos Golden State perde muito. Mas a mim sobrou-me o Zubac. O Zubac fez uma época brutal. Defensive win shares 4.5, ou seja, elite. É o jogador com o melhor defensive win shares de todos estes que nós falamos. Porque se quisermos ir por aí, o Chris Dunn entraria nestas métricas todas. Não é elegível por minutos. Não? Não. Okay. Mas está nos meus... Zano, Ozar Thompson, tens vários jogadores interessantes. Defensive rating com o Zubac em campo 108.3, portanto, elite também, sem ele 114.4, portanto uma quebra de mais 6 pontos com ele fora do... E estamos a falar de uma equipa que, deixa-me só dizer isto, que tem Kawhi, tem Derek Jones, tem Chris Dunn, ou seja, teoricamente teria um contexto defensivo para... Sim, mas já teve Kawhi a partir de janeiro. E, portanto, mérito do Zubac ter aguentado aquela defesa. Exatamente. Uma defesa que começa com James Harden no ponto de ataque também. Exatamente. E tem outra coisa. Zubac, e defender em drop a maior parte da época. E tem outra coisa. Zubac, ao contrário do que se possa imaginar, chamado a isolamentos, mid-range adversários lançam 42%, triples above the break, portanto triplos de 1 contra 1, 34%. Ou seja, números bons. Muito bons. Para um jogador. Portanto, sobrou-me o Zubac, assumindo que há vários jogadores que podiam ganhar este prémio. Evan Mobley podia. Argumentos muito bons. Há argumentos para vários jogadores. Eu adorava poder dar ao Dort. Eu acho o Dort a nível de 1 contra 1. 1 contra 1, tipo. 1 contra 1, como eles dizem, ones. Sim. Eu acho o Dort melhor defensor. Para tirares wings grandes, adversários,
é muito chato. É muito. Eu gosto mais de ver o Cassian Navegar Wallace bloqueios. a navegar bloqueios, por exemplo. Acho que do ponto de vista de criar reflexões não é assim tão forte como outros jogadores. Ou seja, o Dyson Daniels aí ganha. Para meteres um jogador naquela câmara de tortura, excelente. Mas no contexto completo do que pode ser a defesa, eu até acho que se calhar o Jalen Williams é o defensor mais importante para aquela equipe. Ele já passou por poste. Claro, ele defende wings grandes. Eu confesso que do Standard é o defesa mais versátil. Eu gostava muito de dar este prémio ao Dort. Primeiro, e depois o Dort tem outra coisa que faz lembrar um bocadinho o Drew Holiday, que é tu fazes uma troca, metes um Big em cima do Dort, o Big não consegue mexer. Não consegue mexer. É um tanque. Portanto, mas não consigo porque, e o Chico disse bem, que pode até ser prejudicado pela boa equipa que tem, mas nós temos que analisar o que temos, não é? E quando um jogador é tão importante para uma defesa, e é que os Zubac, para além de ser a âncora, tal como o Rudy Gobert é, o Evan Mobley acaba por beneficiar por não ter de ser full-time âncora, porque tem Jared Allen, e o Mobley pode muitas vezes fazer o papel que faz o Amen Thompson, que faz o Anthony Davis, que faz essa malta que gosta, né? Muitas vezes é o próprio Porzingis, o Jaren Jackson, quando foi defesa do ano também ganhou o prémio sim. O Zubac, o Rudy Gobert, que tem que fazer essa posição, o Draymond Green, que tem que ser âncoras, tem que ser quarterbacks defensivos, olhando para as quebras defensivas quando eles estão no banco, acaba por saltar à vista. E depois o Zubac acrescenta isto que eu disse. Tu chamas o Zubac num isolamento 1 contra 1 e ele não é tão permeável como é, por exemplo, o Rudy Gobert. Sim. Portanto, eu acabei por ir para os Zubac. Acho que os Zubac mereciam um prémio, seja Most Improved, seja... Acho que ele merecia um prémio, acho que fez uma época muito boa e tu, por exemplo, elegeste o GM dos Clippers como terceiro na tua lista. Muito disso tem a ver com o crescimento dos Zubac, que realmente fez uma brilhante época. Muito bem, e agora vem o MVP. E este é para mim o mais aborrecido. Sim. Há dois jogadores, Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic. Com argumentos muito bons para ambos. Jokic domina tudo o que é métrica avançada ofensiva. Shai domina todo o que é métrica avançada defensiva. Em comparação com Jokic. Sim, não significa que seja um extraordinário defensor. Não, estou a dizer com o Jokic, claro que sim. Tu sei que davas a Jokic, tu davas a Jokic também? Há uns tempos disseste-me que davas a Jokic. Eu dava a Jokic. Ok? E então vendam, porque eu por acaso dava a Shai, e então... Isto é... Eu vou começar por aqui. Eu acho que vai ganhar o Shai, eu dava o Jokic. Eu acho que, e da mesma maneira que eu falo muito das narrativas, acho que a narrativa do Shai está feita esta época, mas o que o Jokic faz é impressionante. Tu falaste aí muito de métricas ao longo deste episódio. As métricas dos Nuggets falam por si. E depois, por exemplo, no MVP, e nós comentámos já isto, disse meio a brincar que era qual era o jogador que... Olha, desculpa, Pelicans despediram o treinador. Falava-se da hipótese de não só o treinador, mas o David Griffin também poder... Desculpa, despediram o GM. O David Griffin. David Griffin despedido. Falava-se dessa hipótese. De fazer uma limpeza. Espera aí que falam agora do treinador também. O Willie Green também estava em... Remains in place. Remains in place for next season. Para já. Coitado, não tem culpa das lesões que aconteceram ali, não é? Sim. Desculpa, Chico, interrompi-te, notícia da última hora. De última hora dá 2 dias. Pois é, vai ficar estranho, malta. Percebam que estamos a gravar isto na segunda-feira. Além do facto histórico de ser apenas o terceiro jogador a fazer uma média triplo-duplo. E o primeiro posto, não é? E o primeiro posto. Nós já demos na Liga um MVP a um jogador só, entre muitas aspas, por fazer isto. E na altura a importância do Westbrook não era tão grande nos dois lados do campo como o Jokic fez. Continua ano após ano aproveitando o desinvestimento que houve em Denver a melhorar os seus números, a mostrar-se cada vez mais importante, e é a verdadeira definição do MVP de uma equipa. Sem ele, a equipa estaria, e nós comentámos, estaria em último. Os Thunder sem o Shai não estavam em primeiro. Nem longe disso, mas se calhar estavam em nono, em décimo, algo assim do género. E isto por si só, e custa-me obviamente não atribuir ao Shai, por razões óbvias, mas o Jokic, o que ele faz, a forma como ele transforma a equipa, a forma como ele consegue guiar e levar a equipa às costas ao quarto lugar, que terminaram na fase regular, isto tem que ser premiado. Agora, dá-me pena que parece-me, visto de fora, que só não lhe estamos a dar, obviamente, o MVP, porque não queremos que o Jokic chegue já aos quatro MVPs. Eu por acaso, espero que isso não seja um argumento eu também das espero. pessoas, porque
temos que isolar as épocas. Eu só acho é que, por exemplo, tu disseste que se os Thunder não tivessem o Shea, se calhar eram oitavos ou nonos. Eu tenho mais dúvidas sobre isso. Eu acho que eles estavam pior, porque os Thunder têm uma ótima equipa, mas tem uma ótima equipa predicada em que o Shea vai fazer 30 pontos por jogo. Porque se o Shea não fizer 30 pontos por jogo, como não fez, por exemplo, contra os Lakers, como não fez no jogo da NBA Cup, a equipa não tem, com todo o respeito pelo Jalen Williams, não tem armas ofensivas para ser de elite, na minha opinião. Espero testar isso nos playoffs. Certo? E os Nuggets sem o Jokic. Oh, Ricardo, mas isso seriam piores que os Washington Wizards. Sem dúvida nenhuma. Eu só acho é que está-se a dar demasiado valor ao plantel dos Thunder, e é um ótimo plantel. Eu acho é que o plantel dos Thunder, se tu tirares o Shea, não vai ser no 9º, provavelmente vai estar na luta pela lotaria. Série a 7 jogos. Quem ganhava? Os Thunder sem o Shea ou os Denver sem o Jokic? Não, certo, mas provavelmente ganhavam os Thunder. Eu acho que não era provável, eles ganhavam. Mas a questão aqui é, só podes controlar, só podes dar o MVP para aquilo que o jogador faz quando está no campo, não é? Porque claro. Senão nunca poderias dar o MVP ao Shaquille O'Neal quando tinha o Kobe. Acho que olhando para o peso estatístico, não, claro, o Jokic tem um peso abismal na equipa. O Shea também tem. Tu vais ver, aquilo que, por exemplo, o Shea Gilgeous-Alexander traz defensivamente, a nível de métricas avançadas, faz com que eu não possa dar tanto valor a essas métricas avançadas, porque eu sei que o Shea Gilgeous-Alexander, quando chegarmos aos playoffs, provavelmente vai ser o jogador atacado pelas equipas adversárias. E não é que ele seja um mau defensor, mas é mais leve. Não é? É um jogador mais... E eu quero desgastá-lo ao máximo para depois ele no ataque... Percebes? Porque é que eu dou ao Shea, primeiro pelo mesmo argumento que utilizei, ou parte desse argumento que utilizei, que acho que é um argumento válido também, não é o único, mas que é a melhor equipa, o melhor jogador. Não é o único argumento, eu não gosto de olhar para o MVP assim, mas é um argumento. Acho que passado Tatum não esteve certamente no top 3. Não é o melhor argumento, é um argumento. E acho que ajuda. E eu muito digo que normalmente deve-se valorizar a questão ofensiva acaba por levar-me neste campo apenas e só porque eu acho que o joker ofensivo, todo o motor ofensivo da equipa é o Shea. E tal como o Jokic é, e tal como o Luka é, ou seja, é difícil eu estar a dizer aqui que se o Jokic não estivesse em campo, os Nuggets eram a pior equipa, ou se o Shea não estivesse em campo, os Thunder eram a pior equipa. Claro que eram, por isso é que eles recebem 50 milhões cada um, 60 milhões cada um. Se eu tirar Tatum dos Boston Celtics, eles vão ser uma boa equipa na mesma, não vão ser tão boa equipa. Se eu tirar Donovan, ou seja, eu não gosto desse argumento do on-off, por isso é que eu te estava a dizer ontem, na segunda-feira, que o on-off para mim não resulta tanto, porque é normal haver este decréscimo tão grande, ainda por cima quando o teu estilo de jogo, no caso dos Nuggets, é tão centrado no Jokic. Se tu tirares isso, se meteres o DeAndre Jordan, pois claro que não são o mesmo jogador. Não, jogam de maneira diferente. Claro, portanto, eu acho que o on-off é um argumento válido. Eu não sei se vocês se lembram quando o Russell Westbrook ganhou o MVP por ter tido época de triplo-duplo. Em que lugar é que ficaram? Sexto. Em sexto lugar. Por norma, não se dá prémios de MVP a um jogador cuja equipa termina em sexto lugar. Eu acho, não tenho certeza que vou dizer, o Westbrook é o jogador com o seeding mais baixo a ganhar MVP. A narrativa que houve à volta do Russell Westbrook, por causa da média de triplo-duplo na temporada, foi inacreditável. Quase que foi o único argumento que levou os votantes a votarem no Russell Westbrook. Outro, não é? A saída do Kevin Durant. O Russell Westbrook faz essa média triplo-duplo na temporada, que as pessoas obviamente não se lembram, que já não viram o outro jogador que fez uma média triplo-duplo na temporada, que foi o Oscar Robertson, e portanto aquilo teve uma narrativa e um impacto tão grande a nível mediático que quase que obrigou os votantes a darem o prémio de MVP ao Russell Westbrook. Mesmo sendo triplo-duplos muito diferentes do Jokic. O Jokic, sim. Mas atenção, nem vamos falar disso. Nesse ano, ele não ganhou só por causa disso num landslide, não. Ele lutou com o James Harden até o último dia, e se bem te lembras, até há um momento, tal como pode ter havido o momento de Jokic no jogo dos 60 pontos do triplo-duplo, que foi aquele mítico jogo onde ele faz aquele buzzer beater contra Denver. Contra Denver, curiosamente, onde ele faz aquele triplo-duplo insano e termina o jogo com aquele buzzer beater de 3 pontos assim meio estranho. Mas não, tipo, com o jogador em cima. Ou seja, é aí que ele carimba. E o jogo foi esse triplo-duplo que lhe permitiu ultrapassar o Oscar Robertson. Acho que foi esse. E o Jokic tem o jogo dos 60 pontos, que pode muito bem garantir, carimbar o triplo-duplo. Sim, obviamente o Jokic tem
tem aqui duas linhas estatísticas espetaculares esta temporada, o triplo-duplo dos 60 pontos e o 30-20-20, primeira vez na história da NBA que aconteceu. E o outro também. Analytics... 60 triplo-duplo também é a primeira vez. Sim, não, já houve triplos-duplos de 60 pontos. Já? James Harden fez, Luka Doncic fez. Foi. Ah, sério? Foi o terceiro. Então, olha, desculpa. É um Analytics Darling, o Nikola Jokic, todas as métricas avançadas, sobretudo ofensivas, metem o defensivas Jokic no para... topo. Lidera a liga em true shooting percentage, não indo muitas vezes para a linha de lance livre, o que é ainda mais impressionante. Lança 42% da linha dos 3 pontos, mesmo com todos os lançamentos, tendo a maior distância média de 3 pontos da NBA. Como assim? Porque como ele lançou tantos heaves no final de períodos, Tá bem. ele tem a maior distância média da NBA. Ok, mas qual é a porcentagem dele nesses heaves? Mas marcou para aí 3 este ano. Marcou para aí 3 este ano. Ok. Mesmo assim, estar à frente do Curry quando o homem lança. Não tenho dúvidas nenhumas que se o Russell Westbrook não tem feito aquela época de triplos duplos. E atenção, que ele já fez outra, ele fez mais duas. Sim, já fez mais. Vezes. Se o Russell Westbrook não tem feito essas épocas de triplos duplos e depois de Oscar Robertson, esta fosse a primeira época, como é triplo duplo, estava entregue. Não tenho dúvidas nenhumas que se o Jokic hoje tivesse 0 MVPs, era para o Jokic. E, portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que o que tira o Jokic o MVP é a voters fatigue, é a fadiga dos votantes. O Jokic foi mais uma vez o jogador mais valioso da NBA. O on-off, para mim, é um grande argumento também, porque mostra que o que é que o valor que ele... o Shai controla. Porque é que o Shai tem que ser prejudicado? Não é prejudicado. Fez uma época extraordinária. Não. No on-off. Porque é que o Shai tem que ser prejudicado por a equipa dele jogar melhor quando ele está no banco? Não tem que ser prejudicado, claro. Eu acho que o on-off não se deve contar aqui porque o Shai não... Quer dizer, então para isso vamos à pior equipa. Eu acho que se deve, o jogador da pior equipa vai ter um bom on-off. Porque quando eu analiso o on-off não é de forma isolada, é o on-off. Eu sei que não, esse é que é o problema. O on-off do Jokic prova que o restante equipa não vale nada. E mesmo assim ficaram em quarto lugar mas porque é que isso, na Conferência Oeste. Ricardo, mas porque é que o Shai tem que ser penalizado por ter melhores colegas? Não tem que ser penalizado. Façamos outro exercício. Mete o Jokic nos Oklahoma City Thunder e o Shai nos Denver Nuggets, o que é um exercício ridículo. As equipas não estão construídas à volta disso. Os Nuggets, o Jokic faria os Oklahoma City e o Shai faria ótimos números também. Melhores. Agora... E provavelmente o Shai ia fazer números individuais mais elevados. O posto dele era o DeAndre Jordan. O que o rapaz podia fazer? O Nikola Jokic faz o que o Christian Brown fazer a época que está a fazer. Claro. Ricardo, deixa-me fazer esta pergunta. O Shai não eleva o jogo dos colegas da mesma forma que o Jokic eleva o jogo dos colegas. Eleva, mas não eleva tanto Ricardo, como... Tá bem. É a lógica, é a definição da palavra. É o jogador mais valioso para aquela equipa. E o Jokic... Certo. O Jokic é um jogador valioso em qualquer equipa, como o Shai seria em qualquer equipa. Sim, isso não tem a minha dúvida aqui é, primeiro, é esta questão da narrativa que se constrói. Eu acho que nós devíamos isolar os jogadores. Tirar as equipas onde eles estão. Porque o Shai não pode ser penalizado porque a equipa dele é melhor que a do Standard. Mas não podes tirar das equipas onde eles estão. Porque não eles podes. Porque o sistema é construído à volta do Nikola Jokic. É isso, mas, Ricardo, se o Nikola Jokic jogasse numa equipa onde o sistema... Se o Nikola Jokic jogasse com o Luka Doncic... Mas aí são jogadores que podem não encaixar tão facilmente. Tá bem, mas se tu pegares no Shai, que é um base... que é um protótipo de base da NBA, embora não seja um grande facilitador, mas é um marcador de pontos. Se pegas no Shai e metes nos Cleveland Cavaliers, em vez do Donovan Mitchell ou em vez do Darius Garland, eram iguais e o Shai continuará a ser extraordinário. É isso, ou seja, o contexto, nós não podemos tirar o Shai e meter em Denver, não podemos fazer isso, não é? Claro, porque as equipas não são construídas assim, não é? Agora, a minha questão é, a minha pergunta, e atenção, eu acho que esta é a conversa de MVP mais sã que estamos a ter dos últimos anos. Sinceramente, acho. Chegou o ano de darmos um com o MVP? Por exemplo, pode acontecer, atenção. Nunca aconteceu é difícil, sem ser no All-Star. São 100 votantes, não vai acontecer. É improvável. Já demos um com o rookie. Foi ao Jason Kidd e ao Grant Hill, não é? Grant Hill, Jason Kidd? Acho que sim. Na década de 90. Aliás, eu acho que era justo, porque se quisermos ir pelas métricas avançadas, o Shai foi o primeiro jogador nos últimos 5 ou 6 anos que conseguiu ganhar métricas avançadas ao Jokic este ano através da sua defesa. Podemos estar aqui a discutir que é por causa do contexto defensivo que ele tem. É verdade, mas as métricas estão lá. Portanto, podemos também dizer que as métricas avançadas do Jokic também têm a ver com o facto dos outros jogadores não serem bons e ele ter que fazer tanta coisa.
Portanto, eu gosto dessa discussão. Acho é que os dois jogadores têm argumentos tão fortes para MVP que é quase indiferente qual é o jogador que será MVP. Não se calhar para a vida deles, mas para nós. Porque nós temos a capacidade de olhar para a época do Jokic e olharmos para a época do Shea e dizerem são duas épocas brilhantes, as duas mereceriam MVP. Claro, mas sabes porque é que eu acho que o Jokic merece? É porque são duas épocas brilhantes. São duas épocas brilhantes. Se o Jokic não tem nenhum MVP no seu currículo, eu acho que toda a gente estaria a dizer que é o Jokic. O Jokic está a fazer a melhor época ofensiva da sua carreira. Eu percebo isso. Depois está. Se ele não tem já vencido, mas não está a fazer toda a gente melhor época diria. defensiva, não é? E aí o Shea ganha essa. Mas, por exemplo, em termos de defensive win shares, tem 3.8. Quantos é que tem Shea? Não estou a ver aqui, estou só a ver do Jokic. Mas há 2 anos foi 3.8 e há 5 anos foi 3.4 em épocas de MVP também. Estamos todos de acordo que, por exemplo, Embiid tem um MVP que se calhar devia ter ido para o Jokic. Claro. Estamos todos de acordo. Agora, é um prémio que infelizmente tem contextos e por exemplo, eu consigo te dizer que o Rudy Gobert só não está a ser mais falado para a defesa do ano porque se ele ganhasse, tornava-se o primeiro jogador da história com 5. Claro. E olhamos para as métricas e dizemos assim, esta época do Rudy Gobert defensivamente é de elite. E no entanto, tu vais às casas de apostas e ele aparece tipo em 6º, 7º. Já sabemos como é que isto funciona. Diz-me só uma coisa, só para fecharmos. Tu eras a favor... Eu começo a achar a ir mais por este campo. Eras a favor da criação de um comitê que ninguém soubesse quem era, da NBA, não estou a falar sério, e que, como a FIFA faz, quer dizer, FIFA faz os treinadores e capitães, não é? Ainda não pensei nisso, estás-me a pôr a questão Eras agora. A favor, mas, ou seja, só para as pessoas perceberem o que eu quero perguntar. Sim, se éramos, comitê independente. Atualmente são 100 jornalistas de vários mercados, temos até internacionais, até um jornalista da bola que faz, que votam nos prémios todos, que depois têm influência... nos contratos, por exemplo, quem ouve o Hoop Collective já ouviu entrevistas a 7 jogadores que querem ser Defensive Player of the Year. Portanto, percebemos que há ali uma pressão muito grande. Eles assim assumem que os GMs e as pessoas das equipas lhes ligam a fazer campanha. Exatamente. Portanto, a minha pergunta é se eras a favor, ou se somos aqui a favor da criação de um comitê dentro da NBA, que a NBA elegia, e eram essas pessoas que elegiam... Depende de quem faria parte desse comitê. E vou-te explicar porquê. Sim, os jogadores não me lixam. Porque lembro-me sempre das votações para o All-Star, das votações dos jogadores, como são enviesadas, como os jogadores não têm capacidade para ser analíticos e serem objetivos na votação. Da mesma maneira que, obviamente, fãs nem sequer faz sentido, mas os jogadores eu acho que não faz sentido, porque os jogadores olham muito para determinadas coisas e são muito influenciados pelas ligações que existem. Portanto, eu acho que isto deve ser sempre um painel de mídia a fazê-lo. 100 pessoas, muitas delas dos mercados destas equipas, que também votam... às vezes de forma enviesada. Quantos anos tivemos o Sabonis a ser o primeiro do MVP só para um votante e percebíamos que era o jornalista de Sacramento. Há sempre casos desses. E por isso eu acho que a NBA encontrou aqui uma forma, um painel tão alargado que mesmo que haja aqui alguns votos que fujam àquilo que deve ser alguma objetividade, se é possível ter neste tipo de votação, porque depois tens dentro deste painel jornalistas que vão mais para os analíticos. Mas depois tens a questão da narrativa, não é? E isso pode custar MVP. Mas a narrativa também vai para os jogadores. Os jogadores também têm essa parte da narrativa. Mas eu nunca disse que eram jogadores que eu queria que fossem votar. Não, claro. Pessoas que a NBA escolhesse. Pois, depende do painel. Depende de quantas pessoas, depende de quantas pessoas. Tinha que ser um número alargado e depende de quantas pessoas. Eu não gosto porque nós notamos que há alguns favorecimentos e notamos que há pessoas que fazem isto à Lagardère. Lembras-te quando, por exemplo, o Mark Jackson não meteu o Giannis? Se esqueceu de alguém. Ou o Giannis ou o Jokic, já não me lembro. Não sei. Bem, Chico, tu eras a favor da criação de um comitê? Acho que sim, podia ser interessante. Podemos experimentar, não é? Aqui ainda por cima tem influência, não é só influência na vida dos jogadores, é de agora das equipas. Porque, por exemplo, se o Jaren Jackson for defesa do ano, ele pode assinar o contrato mais rico da história da NBA. Ou seja, tu vais colocar Memphis numa posição não é? Complicada, porque depois entra aí a CBA, não é fácil. Então, o Shea ser MVP complica as contas do Standard? As contas do Standard vão ser complicadas. Não, mas complica mais? A nível de dinheiro, não. Então pode ser MVP. Não, porque ele já foi All-NBA.
Portanto, já não complica, já não pode Estava ganhar só a mais fazer- do que vai ganhar. Estava só a fazer contas à vida. Não pode. Os jogadores que podem influenciar mais, ignorando bónus e não sei o quê, é o Jaren Jackson. Jaren Jackson, se for defesa do ano, como já tinha sido defesa do ano, fica elegível para o maior contrato da história da NBA este verão. Depois o Memphis vai ficar um bocadinho E naquela. o Shea também vai para os 80 milhões por época, não é? Sim, mas o Shea já está. Já O vai Shea ser, quando assinar já será. O Jaren Jackson será o contrato mais rico da época durante aquele período de tempo até o Shea assinar e até o Doncic não. O Doncic perdeu a oportunidade. Muito bem. Muito bem. Então, mas não dissemos Jokic, Shea, Jokic. terceiro. Jokic, Giannis. Giannis. Te querias 5, não é? Sim, eu tenho o Tatum e Tem tenho... Tatum e o quinto. Isto é que é a discussão o interessante. quinto, peraí. A discussão interessante é quem A fica discussão é o em quinto quinto. na A discussão lista. interessante é o quinto. Tenho- eu tenho... Tenho o Donovan Mitchell. E eu tenho o Stephen Curry. Eu tenho Donovan Mitchell. Ok, eu tenho o Stephen Curry. Olha, vamos às nossas All-NBA, esqueci-me totalmente disto. Vamos lá então, All-NBA. First Team. First Team eu tenho os mesmos 5 nomeados. Shea, coisa. Jokic, também. Giannis, Tatum, Donovan Portanto, só- Mitchell. só- Eu tenho Curry. Tens o Curry e nós temos igual. Exatamente. Second team. Second Team eu tenho Donovan Mitchell, Cade Cunningham, Anthony Edwards, Triple J e Jalen Brunson. Ok. Eu tenho Steph, que não Ok, tinha pois. na primeira. Cade, Anthony Edwards também. LeBron James e Kevin Durant. Ok, o Kevin Durant não se qualificou. Não se qualificou? Arriscando. Pois pois é, meu filho. Então, nesse caso, vou promover o Evan Mobley. Ok, muito bem. Pronto, eu tenho na segunda o Curry, o Cade, o Ant, o Towns e o Mobley. Ok. Eu na minha terceira tenho o Zubac, Ali Burton, Evan Mobley, Alperen Şengün e LeBron James. Şengün? Não. Na assim terceira equipa do ano. Não ia pôr ninguém dos Rockets. Segundo classificados no Oeste, eu não ia pôr ninguém. Uau. Dá-me. Eu tenho Jalen Brunson, Ok. Jaren Jackson, Jackson. Darius Garland, Ok. Karl Anthony Towns e Zubac. Ok. Brunson, Harden, LeBron, Ali Burton e JJJ. Quem é que ficou na vossa bolha? Eu na minha bolha ficou não o tenho Harden aqui. e o Jalen Williams. O Harden e tenho. o Jalen Williams, Sabonis também aqui numa bolha alargada. Eu era Jalen Williams e Sabonis. Ok. Eu também tinha apontado aqui o Garland e o Cat. Tinha aqui esses dois, mas... E lá está, seguindo esse argumento, eu fiquei tipo, não vou meter ninguém dos Rockets, então tinha o Şengün Şengün. Şengün entrou na minha. Como é que é possível? Como assim? O que é possível? Fogo. Alperen Şengün. Olha, defesa, equipa de defesa. Equipa de defesa. Haha, adoro. Na minha first team, eu aqui fui um bocadinho por posições. Quis ter dois. Quis ter dois. Pelo menos guards. dois de backcourt. Sim, quis Ok. ter. Senão teria aqui pelos 5 Eu também fiz isso. Eu tenho Dyson Daniels, Lu Dort, Ivica Zubac, Rudy Gobert e Evan Mobley. Eu tenho Lu Dort, Amon Thompson, obviamente, Mobley, Draymond Green e Zubac. Ok. Dyson Daniels, Lu Dort, Amen Thompson, Draymond Green e Mobley. Ok. Segunda equipa eu tenho Draymond Green, Jaren Jackson Jr., Amen Thompson, Derek White Olha, e Chris Dunn. ok, que não é elegível, Não é elegível. supostamente. Não é elegível. Porque acho que não fez jogos suficientes. Fez? Não fez. Acho que não. Deixa-me ver. Eu acho que ele não era elegível para prémios. É prémio Digo-te para o já. menino. Pelos jogos e pelos minutos, acho eu, porque Não. ele tem vários jogos em que faz menos de 20 minutos. creio Jogos que é. fez 74. Porra. Sim. Jogos fez Mas 74. eu vi algo, Mas então eu- era só eu para vi- ou então era só para o Most Improved que ele não podia. Não, eu acho que ele é. Ele tem 53 jogos com mais de 20 minutos. Pronto. Então tem que ser os 65. Não. Não? Acho Olha, que não. Não tenho, Olha, não Tenho tenho ideia a que sim. certeza. Tenho ideia que sim. Posso estar também Não tenho a estar errado. certeza. Tenho ideia que. Pronto, eu tenho Chris Dunn. Se não tiver Chris Dunn, não faço. Ok. Tenho Rudy Gobert na second team, Dyson Daniels, Ok. Jaren Jackson, Jalen Williams Ok. e Toumani Camara. Olha, também tenho. Ficou na minha bolha. Também tenho o Ficou na Tomani. minha bolha. Ficou na minha bolha. Na caixa, Toumani Camara. Ficou que na minha grande jogador. Grande jogador. As métricas avançadas não lhe dão o mérito que ele Pois tem. não, por esse é que é o problema. É verdade. Eu estudei porque eu queria muito meter Toumani Camara, acabei por ir com Derek White. O Derek White é incrível porque ele tem das melhores métricas avançadas no ataque e na defesa. Yeah. E não é um defensor individual Pois de não. topo, porque o Joe Holiday é melhor do que ele, Exatamente. mas ele consegue impactar o jogo dos dois lados do campo de forma Derek White de elite. o Derek White é uma mistura de um defensor que navega bloqueios muito bem, eu diria que até elite a fazer isso, posicionamento e no 1 contra 1, porque é muito difícil, especialmente quando os jogadores são mais altos que ele,
Ele consegue se... Ok, ficou no meu. Chico, quem é que tens aí? Zubac, Giannis, JJJ, Olha, Giannis. Jalen Williams e o Tomani Camara. Ok. Aqui na segunda fui um bocadinho menos. Então tu não meteste o German Green? Meti-o na primeira. Na primeira. Ok. Na primeira segui a lógica das posições. Tu não meteste foi o Rudy Gobert em nenhuma? Não meti o Rudy Gobert. Ok. Muito bem. Victor Wembanyama, Ozar Thompson, Alex Caruso, Chet Holmgren, tantos jogadores que não se qualificaram. Não sei se reparaste, quantos jogadores se qualificaram, eram elegíveis para prémios individuais no final da época? Não. A Liga terá pelo menos 450 jogadores, são 15 por 30 equipas, 84 jogadores elegíveis para prémios individuais, 15% da Liga apenas. Eu acho que isto está a ser um sinal de alerta para a NBA. Eu acho é que, ok, sim, mas desses 15%, ou desses 80 e tal? 84. Portanto são 450, dos 370 que ficaram não qualificados, tens que ignorar todos aqueles que já sabiam que não iam ganhar e por isso estão em equipas de tanking e por isso não foram utilizados, como é o caso do Jeremy Grant, que não faz um jogo desde o dia 13 de março há 3 anos. Mark Cannons É isso, ou seja, esses jogadores que já sabiam que não iam ser candidatos aos prémios e estavam em equipas de tanking, acho que temos que os cortar da percentagem. Portanto, não, mas por exemplo, Kevin Durant não pode, o Doncic. Kevin Durant não fez que jogos? O Kevin Durant terminou com 60 Jalen Brown não foi elegível, 64. Kevin Durant 62, exato. E o Kevin Durant, ou seja, calma, 64, tu podes fazer 63. Não, tu podes fazer 60. Podes fazer 62 e ser elegível na mesma, a NBA pode permitir. O problema é que tens que fazer até 80% dos jogos da equipa ao momento em que tu te lesionaste. Okay. E o Kevin Durant não tem isso. Okay. Sabes? Por isso é que ele ficou. Ou seja, se um jogador, imagina que termina com 64 e não faz tipo a última semana, é qualificado na mesma porque jogou os 80%. Eliminem estas regras e isto é um estado de incompetência para os votantes. Ninguém vai votar num jogador que fez 40 jogos como o Victor Wembanyama. Não? Achas que havia gente a votar no Wembanyama para Defensive Player? Eu acho que haveria gente a votar. Agora devem diminuir esse limite. O Wembanyama tem quantos jogos? 41, acho eu, 40 e qualquer coisa. Eu acho que muita gente votaria no Wembanyama. Acho que sim. Mano, 46 Bill jogos. Walton foi MVP com 50 jogos, olha lá o que é que foi. Pá. Portanto, bem, vamos embora. Muito bem, prémios entregues. Para a semana teremos o primeiro olhar de jogos de playoff, porque os playoff arrancam este fim de semana. Já temos aí também play-in. Mas senhores, voltaremos então na próxima semana. Chico, mais uma vez parabéns. A dobrar. Porquê? Fez anos e vai ser pai. Anunciou aqui na segunda-feira. É só vai ser pai. Sim, anunciou na segunda-feira. Os anos uma pessoa faz todos os anos. Agora vais ter filho também. Todos os anos o teu filho vai fazer anos. Portanto, não te vou dar os parabéns. Vou valorizar mais isso tu como. Não te esqueças do conselho que eu te dei na segunda-feira. Exatamente. Dupla. Deste o conselho em off-on. Vamos ver. Vamos embora, malta. Se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.